O assassinato de Roger Ackroyd. Capítulo 1. Dr. Shepard à mesa do café da manhã. Mrs. Ferrars morrera na noite de 16 para 17 de setembro, uma quinta-feira. Mandaram-me buscar às 8 horas da manhã da sexta-feira, 17. Não havia mais nada a ser feito. Ela estava morta fazia algumas horas. Pouco depois das 9 horas, eu já estava em casa novamente. Abri a porta da frente com a chave que sempre tinha comigo e parei intencionalmente, alguns instantes, no corredor de entrada enquanto pendurava o chapéu e o leve sobretudo que eu havia levado. Sabe a precaução contra a friagem do início de uma manhã outonal. Para ser sincero, estava bastante perturbado e preocupado. Não vou dizer que naquele momento eu previa os eventos das próximas semanas. Eu certamente não previ. Porém, meu instinto avisava que momentos agitados estavam por vir. Da sala de jantar à minha esquerda vieram o ruído das xícaras de chá e a tosse curta e seca de minha irmã Caroline. "É você, James?" ela perguntou. Uma pergunta desnecessária, pois quem mais poderia ser? Para dizer a verdade, foi precisamente minha irmã Caroline a razão dos meus minutos de atraso. O lema da família Mangusto, como nos diz Mr. Kipling, é "vá e descubra". Se Caroline algum dia adotar um brasão, eu certamente sugeriria um mangusto rompante. Pode-se omitir a segunda parte do lema. Caroline pode descobrir muita coisa apenas permanecendo placidamente sentada em casa. Não sei como ela o faz, mas o faz. Minha suspeita é que os empregados e os comerciantes constituam seu serviço secreto. Quando ela sai, não é para coletar informação, mas para distribuí-la. Nisso também ela é extraordinariamente esperta. Era justamente essa última característica que me causava essa angústia e indecisão. O que eu dissesse a Caroline nesse momento, com relação à causa da morte de Mrs. Ferrars, se tornaria de conhecimento público por toda a cidade num espaço de tempo de hora e meia. Como médico, eu naturalmente prezo a discrição. Assim, desenvolvi o hábito de continuamente ocultar informação de minha irmã o máximo possível. De qualquer modo, ela acaba descobrindo. Porém, tenho a satisfação moral de saber que de nenhuma forma fui responsável por isso. O marido de Mrs. Ferrars morrera há cerca de 1 ano, e Caroline tinha constantemente afirmado, sem base nenhuma para isso, que sua mulher o havia envenenado. Ela zomba da minha resposta invariável de que Mr. Ferrars morrera de gastrite aguda, auxiliado por sua indulgência habitual com bebidas alcoólicas. Os sintomas de gastrite e envenenamento por arsênio não são, eu concordo, diferentes. Porém, Caroline baseia sua acusação em assertivas bem diferentes. "Basta olhar para ela", eu a ouvi comentar. Mrs. Ferrars, embora não mais uma jovem, era uma mulher bastante atraente, e suas roupas, apesar de simples, pareciam sempre lhe cair muito bem. No entanto, inúmeras mulheres compram suas roupas em Paris sem que por isso tenham envenenado seus maridos. Enquanto hesitava de pé no corredor de entrada, com tudo isso passando em minha mente, a voz de Caroline se fez ouvir novamente em um tom mais agudo. "Afinal, James, o que você está fazendo aí? Por que não entra e toma seu café da manhã?" "Estou chegando, minha querida", apressei-me em responder. "Estava pendurando o meu sobretudo." "Você já poderia ter pendurado uma dúzia de casacos." Ela estava certa. Eu poderia mesmo. Entrei na sala de jantar, beijei de leve o rosto de Caroline, como de costume, e sentei-me diante de ovos e bacon. O bacon estava um tanto frio. "Você teve um chamado cedo", observou Caroline. "Sim", eu disse. "De King's Paddock, Mrs. Ferrars." "Eu sei", disse minha irmã. "Como você sabia?" "Anne me contou." Anne é a copeira. Uma boa moça, porém uma tagarela inveterada. Houve uma pausa. Continuei a comer os ovos com bacon. O nariz de minha irmã, que é longo e fino, estremeceu na ponta, o que sempre acontece quando ela está interessada ou excitada com alguma coisa. "Bem?" ela inquiriu. "Um caso muito ruim. Nada a ser feito. Deve ter morrido durante o sono."
Eu sei, disse novamente minha irmã. Dessa vez me irritei. Não tem como você saber, respondi bruscamente. Eu mesmo não sabia até chegar lá, e não mencionei o fato a nenhuma alma até o momento. Se essa moça Anne sabe, ela deve ser clarividente. Não foi Anne quem me contou, foi o leiteiro. Ele soube pela cozinheira dos Ferrars. É como eu digo, Caroline não precisa sair para se informar. Ela se senta em casa e a informação chega até ela. Minha irmã continuou. Do que ela morreu? Ataque cardíaco? O leiteiro não lhe contou isso? Perguntei com sarcasmo. Sarcasmo é perda de tempo com Caroline. Ela a leva a sério e responde de acordo. Ele não sabia, explicou. Caroline irá saber afinal, mais cedo ou mais tarde. Ela podia, portanto, ouvir de mim. Ela morreu de uma dose excessiva de Veronal. Ela o vinha tomando recentemente para a insônia. Deve ter tomado em excesso. Bobagem, disse Caroline imediatamente. Ela tomou de propósito. Não precisa nem dizer. É engraçado. Quando se tem uma crença secreta que não se quer reconhecer, quando alguém a expressa em voz alta, isso nos leva a negá-la veementemente. Eu explodi de pronto em um discurso indignado. Lá vai você de novo, eu disse, precipitando-se sem pé nem cabeça. Por que cargas d'água Mrs. Ferrars iria querer cometer suicídio? Uma viúva ainda bastante jovem, bem de vida, sem nada a fazer, exceto divertir-se. É um absurdo. De jeito nenhum. Até você deve ter reparado como ela estava diferente nos últimos tempos. Já faz uns 6 meses. Ela parecia inteiramente atormentada. E você acaba de admitir que ela não conseguia dormir. Qual é o seu diagnóstico? Perguntei com frieza. Um romance infeliz, suponho? Minha irmã balançou a cabeça. Remorso, ela disse com muito gosto. Remorso? Sim. Você nunca acreditou em mim quando eu disse que ela tinha envenenado o marido. Estou ainda mais convencida disso agora. Não acho que você esteja sendo muito lógica, objetei. Se uma mulher comete um crime como o assassinato, com certeza ela teria sangue frio suficiente para desfrutar dos resultados sem nenhum sentimentalismo bobo, como arrependimento. Caroline balançou a cabeça. Existem mulheres, certamente, que são assim. Mas Mrs. Ferrars não era uma delas. Ela era um monte de nervos. Um impulso incontrolável a levou a livrar-se do marido porque ela era o tipo de pessoa que simplesmente não consegue suportar nenhum tipo de sofrimento. E não há dúvida de que a mulher de um homem como Ashley Ferrars deve ter sofrido muito. Assenti com a cabeça. E desde então ela tem sido assombrada pelo que fez. Eu só posso ter pena dela. Não acredito que Caroline tenha alguma vez sentido pena de Mrs. Ferrars enquanto ela estava viva. Agora que ela se foi para onde, presumivelmente, os vestidos de Paris não podem ser usados, Caroline estava pronta para as emoções mais brandas de piedade e compreensão. Eu lhe disse com firmeza que toda essa sua ideia era uma bobagem. Eu ainda estava mais firme porque, no íntimo, concordava em parte, pelo menos, com o que ela dissera. Mas não era certo que Caroline chegasse à verdade simplesmente através de um tipo de sexto sentido. Eu não encorajaria esse tipo de coisa. Ela irá por toda a cidade revelando suas ideias e todos irão pensar que ela está se baseando em informação médica fornecida por mim. A vida é muito difícil. Bobagem, disse Caroline em resposta à minha censura. Você vai ver. Aposto que ela deixou uma carta confessando tudo. Ela não deixou carta nenhuma, disse, asperamente, sem perceber aonde essa afirmação iria me levar. Ah, disse Caroline. Então você perguntou sobre isso, não foi? Eu acredito, James, que bem lá no fundo você pensa como eu. Você é um doce velho hipócrita. É praxe sempre considerar a possibilidade de um suicídio, eu disse seriamente. Haverá um inquérito? Talvez haja, tudo depende. Se eu puder me declarar completamente satisfeito com a conclusão de que uma dose excessiva foi tomada por acidente, talvez um inquérito seja desnecessário.
E você está inteiramente convencido? Perguntou-me minha irmã com malícia. Levantei-me da mesa, sem responder.